pessoal, a atividade dessa semana é sobre porcentagem, tá? Então, esse vídeo vai trabalhar sobre esse tema, tá aí, porcentagem. Então, o que é porcentagem? Porcentagem, ela é usada principalmente para calcular descontos, acréscimos, lucro, mas a definição de porcentagem é uma fração com denominador 100. E aí a gente usa esse símbolo aqui para representar porcentagem. Então, por exemplo, se eu falar 24%, 24% é a mesma coisa de ser a fração 24 centésimos. E essa fração, né, eu poderia simplificar ela, colocar na forma redutível, mas eu vou colocar ela na forma de número decimal. Toda vez que você dividir por 100, quando você terminar de fazer a conta, você vai perceber que vai ficar dois números depois da vírgula. Então, 24 dividido por 100 é uma coisa de ser 24 centésimos. Dois números depois da vírgula. 5%. Desculpa. 5% é a mesma coisa de ser a fração 5 centésimos. Se eu quiser transformar isso aqui em número decimal, é só colocar, fazer 5 dividido por 100. Você vai perceber que vai ficar dois números depois da vírgula. Então vai dar 0,5. Ou seja, 0 inteiros e 5 centésimos. 50% é a mesma coisa de ser a fração 50 centésimos. Transformando isso aqui em número decimal, isso aqui é uma coisa de ser 0 inteiros e 50 centésimos. Observe que fica dois números depois da vírgula. Na parte decimal, quando o último número algarismo for zero, você pode tirar ele. Então, 50 centésimos, a coisa de ser 0 inteiro e 50 centésimos, que é a mesma coisa de ser 5 décimos. Ó, a diferença de 5 centésimos fica 0,05 para 50 centésimos, fica 0,50,50, que é a mesma coisa de ser 0,5. 120 centésimos. 120 centésimos é a mesma coisa de ser a fração 120 centésimos. 120% é uma coisa de ser a fração 120 centésimos. Se eu quiser escrever 120 centésimos na forma de número decimal, é só eu deixar dois números depois da vírgula. Então, dá 1 inteiro e 20 centésimos. Lembrando que na parte decimal, se o último algarismo for zero, você pode tirar ele. 1 inteiro e 20 centésimos é a coisa de ser 1 inteiro e 2 décimos. Certo? Então, como vocês perceberam, tem três maneiras de representar porcentagem. Na forma percentual, que é a do símbolo, na forma fracionária ou na forma decimal. Então, tá aí os exemplos de novo. 5% na forma percentual, forma fracionária 5 centésimos, forma decimal 0 inteiros e 5 centésimos. 37% é a mesma coisa de ser 37 centésimos, na forma decimal 0 inteiros e 37 centésimos. Observe que toda vez que for sobre 100, quando você organiza o numerador para ficar dois números depois da vírgula. 37 centésimos, dois números depois da vírgula. E 128 centésimos, vai ficar na forma decimal, forma fracionária. Na forma decimal vai ficar dois números depois da vírgula. Então a vírgula vai ficar aqui, ó, entre 1 e o 2. 1 inteiro e 28 centésimos. Então, com isso a gente já pode resolver os exercícios. Digamos que você se interessa por um produto de uma loja virtual. E essa loja oferece para você um desconto de 10%. O custo era de R$ 72. Então, qual é o valor que você vai pagar por esse produto? Vai ser os R$ 72 menos o desconto que ele te deu. Então, você vai ter que calcular 10% desse total. Então, vamos ver. Então, você vai calcular 10% de 72, que é a mesma coisa de ser 10%,
de 72, 10 centésimos de 72. Na sala de aula, nas aulas presenciais, eu ensinei vocês a pegar o número daqui, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Hoje eu vou trabalhar isso aqui, porque isso aqui também pode ser escrito na forma de produto de frações. Ó, então isso aqui vai acontecer 10 centésimos vezes 72. Qual fração que representa 72? 72 sobre 1. Multiplicação de fração, multiplica o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. E depois simplifica, como a gente viu em operações de frações. Ou primeiro simplifica e depois multiplica. Vou multiplicar primeiro. Então, 10 vezes 72 dá 720. 100 vezes 1 dá 100. 720 dividido por 100, dividir por 100 vai ficar dois números depois da vírgula. Então, vai acontecer 7 inteiros e 20 centésimos. Ó. Dois números depois da vírgula. Ou seja, R$ 7,20. Então, é esse o preço que eu vou pagar pela calça? Pelo produto? Né? Foi qual produto? Não. Esse aqui é só o desconto. Então, para ver quanto eu vou pagar no produto, eu vou pegar os R$ 72 que eu tinha que pagar e vou subtrair de R$ 7,20. Subtração e soma de números decimais, você põe vírgula debaixo de vírgula e você faz a conta. Então, 0 menos 0, 0. 0 menos 2 não pode. Então, eu vou reagrupar. Então, esse aqui vai virar 1. E aqui vai virar 10, né? 10 menos 2, 8. 1 menos 7 não dá, vou reagrupar. Então, esse 7 vai virar 6. E aqui vai virar 11. 11 menos 7, 4. Desce 6. Então, vai dar R$ 64,80. Então, o valor que eu vou pagar nesse produto é R$ 64,80. Atividades. Essas daqui estão bem parecidas com a da lista. Eu acho que tem algumas que são até a mesma. Ó. Então, tem um exercício aqui que estou pedindo para calcular 20% de 500. Então, eu posso 20% de 500, é uma coisa de ser 20 centésimos de 500. Vocês podem continuar fazendo daquela maneira, se vocês preferirem. Você pega... como é que eu desenharia a fração 20 centésimos? Eu ia pegar o inteiro, dividir em 100 pedaços e ficar com 20. Então, você faz a mesma coisa com 500. Pega o 500, divide em 100 pedaços, aí cada pedacinho vai ficar com 5. 5 vezes 20 vai dar 5 vezes 20, 100. Mas aqui, hoje eu vou fazer como produto de frações. 20% de 500 é uma coisa de ser 20 centésimos vezes 500. Como é que é 500 na forma de fração? 500 sobre 1. Então, aqui agora é só multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, vai dar 10.000. Faltou um zero aqui. Vou colocar aqui. Então, 20 vezes 500 dá 10.000. 10.000 dividido por 100. 10.000 dividido por 100 vai dar 100. Também eu poderia ter feito um atalho. Eu poderia ter simplificado aqui o 500 e o 100 por 100. Então, esse aqui ia virar 5 e esse aqui ia virar 1. Também dava certo. Ó, 20 vezes 5, 100. 1 vezes 1, 1. 100 sobre 1 é 100. Então, daria a mesma coisa. Coloque 5 quartos na forma percentual. Então, pronto, eu vou ter que dar o jeito disso aqui virar uma fração com denominador 100. Então, eu tenho duas maneiras. A primeira maneira era eu dividir os 5 por 4, transformar no decimal e ver quantos centésimos são. Ou então, tentar pegar esse denominador e fazer virar 100. Como é que eu faço, usando multiplicação ou divisão, esse denominador virar 100? Eu vou usar a multiplicação. Se você perceber 4, se você multiplicar por 25, quanto que é 4 vezes 25? 100. Mas para multiplicar o denominador, eu também tenho que multiplicar o
numerador. Tipo, eu estou desfazendo a simplificação. Na simplificação, eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo. Aqui eu estou multiplicando pelo mesmo. Então, 5 vezes 25 dá 125. 4 vezes 25, 100. Então, isso aqui é 125 centésimo. Ou seja, transformando em percentual, 125 centésimos por cento. Então, tá aqui na forma percentual. Só isso. Coloque 30% na forma decimal. Vou colocar 30%, uma coisa de ser 30 centésimos. Dividir por 100 fica dois números depois da vírgula. Então, dois números depois da vírgula, isso aqui vai virar 0 inteiros e 30 centésimos. Zero depois da vírgula, nessa parte decimal, dos decimais aqui. O zero no final eu posso excluir ele. Então, 0,30 ou 0,3 dá a mesma coisa. Um artigo esportivo custava R$ 180, mas, no entanto, ele teve um aumento. Um aumento de quanto? 20%. Então, nesse exercício, ficar o 7 da lista, fala que tem um artigo que custava R$ 180, ele teve um aumento, que se demorou pagar, então aumentou mesmo o preço de 20%. Qual é o preço do artigo após esse aumento? Então, agora ele vai ser mais do que 180, ele vai ser 20% a mais. Então, para eu saber quanto que esse produto vai custar, eu vou primeiro calcular 20% de 180. Vou fazer na forma de frações, que é uma coisa de ser 20% vezes 180. Que é a mesma coisa de ser 20% vezes 180 sobre 1. Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Ou seja, multiplico o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Vai dar 3.600 sobre 100. Simplificando, fica 36 sobre 1, que é igual a 36. Então, esses R$ 36 é só o valor do aumento. Então, eu vou pagar os R$ 180, após o aumento vai ser os R$ 180, mais os R$ 36. Coloca vírgula debaixo de vírgula. Então, 180 mais 36, R$ 216. Então, após o aumento, esse artigo que custava R$ 180, agora vai custar 216. Última atividade, essa aqui é um exemplo. Acho que não tem na lista não. Ó, sabe-se que numa sala tem 50 estudantes. 18 são meninas. Qual o percentual de meninas dessa sala? Talvez era melhor ter colocado aqui qual o percentual em relação ao total de meninas dessa sala. Então, primeiramente é só você calcular a razão entre o número de meninas e o total de estudantes. Então, vai ser 18 sobre 50, tá? Então, agora, como eu quero em porcentagem, eu tenho que dar um jeito de transformar isso aqui no percentual. Então, na fração por 100. Como é que eu faço para esse denominador virar 100? Fácil. Como é que eu vou fazer? Só multiplicar por 2. Mas para eu multiplicar o denominador, para não mudar a fração, ela continuar sendo equivalente, eu tenho que multiplicar o numerador também. Aí virou quem? 36%, que é a mesma coisa de ser 36%, coisa de ser 0,36, que é a mesma coisa de ser 36%. Forma percentual, forma fracionária, forma decimal. Tinha outra maneira, tá aí, 36%. Tinha outra maneira de resolver esse exercício. Porque de vez em quando você não vai conseguir transformar esse denominador em 100, multiplicado. Então a outra alternativa seria você fazer 18 dividido por 50 e ver qual número decimal vira. Então vamos lá. Não dá para fazer 18 por 50, né? Então coloca zero e ali coloca vírgula. Então vai ficar 50 vezes quanto que dá 180? 50 vezes 3 dá 150, sobra 30, né? Coloca zero, vírgula, já tem deixa. Então, vai virar 300 ali. 50 vezes 6, 300, não sobra nada. Então, esse aqui é uma coisa de ser 36 centésimos, que é a mesma coisa de ser a fração
36 centésimos, que é a mesma coisa de ser 36%. Então, eu finalizo esse vídeo assim, aí qualquer dúvida vocês mandam no grupo, né? E pede ajuda, tá? No grupo que a gente só corre aí. Mas boa sorte aí e boas atividades para vocês.